que ela tem muito ainda a ser explorada e é uma excelente oportunidade. Eu preparei para o pessoal que está trabalhando nesse projeto, eu preparei uma arquitetura e vou disponibilizar ela no GitHub para quem quiser baixar e fazer a implementação dela. A gente vai ter oportunidade de estar explicando essa arquitetura. É uma arquitetura em camada chamada de Clean Architecture, ou seja, é uma arquitetura limpa com baixo acoplamento. É uma arquitetura muito usada hoje em grandes projetos, justamente por ser uma arquitetura com baixo acoplamento, que é um dos motivos que mais prejudicam o software e transformam o software em software legado, por conta dos acoplamentos. Então é importante que nós tenhamos e sempre temos a ideia de trabalhar dentro dos processos de software, não só para manter um software robusto e bem escrito, mas também para a gente ter consciência de aplicar os conceitos de software. Por quê? Porque isso vai servir para a gente em qualquer empresa, em qualquer situação da nossa vida profissional. E isso é muito importante. Ok? Hoje nós vamos trabalhar com uma explanação sobre o Solid, tá? Eu fiz um exemplo aqui de violações e de soluções para mostrar a vocês. E se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, que a gente vai respondendo. Isso aqui vai ser mais como um bate-papo, como é o nosso primeiro. Então, muita coisa a gente vai estar aqui lapidando junto, tá? E após esse vídeo aí, vamos preparar novos treinamentos, tá? Conforme a necessidade. Se alguém tiver alguma ideia ou alguma demanda, algum que queira passar para que a gente possa estar colocando em uma ordem cronológica os treinamentos, então passa um e-mail, então fala com o Bruno aí e vai me passando e aí a gente vai montando os treinamentos conforme as necessidades, né? Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco do Solid. Então, o que é o Solid, gente? O Solid. Solid é um acrônimo postulado de design, tá? Que foi comprometido para resolução de problemas decorrentes da escrita de software, né? São princípios baseados em boas práticas de orientação a objeto. E o Solid ele não é uma exclusividade da linguagem, não é a exclusividade de nenhuma linguagem, tá? Então, com isso, podemos aplicar Solid em qualquer linguagem, desde que seja orientada a objeto. E como surgiu o Solid? Então, os 5 princípios Solid ele foi abordado por Robert Martin, né, que é mais conhecido como Uncle Bob, o Principle of Object Oriented Design, por volta do ano 2000. E foi identificado por Michael Fitters após observar que esses princípios poderiam se encaixar neste acrônimo. E aí surgiu o Solid. E quais são os benefícios que o Solid traz para o desenvolvimento de software? Então, melhor coesão, ou seja, uma classe não deve assumir responsabilidades que não seja a sua. Com isso, nós evitamos aqueles códigos que chamamos de códigos macarrônicos, ou seja, são classes que demandam várias atividades, várias responsabilidades. O baixo acoplamento, né, porque mais responsabilidades geram níveis maiores de dependência.
A fácil manutenção, porque possibilita criar mocks com mais facilidade por conta do seu acoplamento. Extensível alteração, né? Porque permite fazer alterações sem quebrar o código. Isso é muito comum no desenvolvimento. Quando fazemos alteração em determinada classe, em determinado método, então ele quebra em outra classe, em outro método, por conta de do seu acoplamento, né? Das suas dependências. Antônio, desculpa interromper. Você está compartilhando alguma coisa na tela? Altera aqui, nessa aqui. Não, não, é que não está compartilhando pra gente aqui. Se você estiver mostrando alguma coisa, não está compartilhando. Ah, tô sim, cara. Não tá aparecendo, a gente achou que você estava só explicando. Foi bom falar. É, Deixa eu só ver aqui, tá? Sempre que você não estiver vendo alguma coisa, pode. é que eu achei que você tinha tirado para iniciar, mas agora não tá aparecendo. Aí, agora, vamos ver. Porque como eu não consigo ver o que eu tô postando aqui, dá pra ver aí? Agora sim, agora filé. Então tá, eu tava aqui nesse princípio aqui, tá? Nos benefícios do Solid. Todos aí? Sim, Agora sim, tá bom, agora tá sim. bom. Continuar, né? Pronto, beleza. E com os princípios sólidos, é possível evitar alguns problemas comuns, tá? Um dos problemas é a rigidez, né? Que diz que as mudanças simples de um único modo de projetos resultam em várias alterações em classes, consumindo mais tempo. Tá? Ou seja, quando vamos realizar alguma manutenção em alguma classe, isso demanda tempo por conta do seu autoacoplamento. Eu vou falar muito em autoacoplamento porque isso é um grande problema no projeto de software hoje. Tá? O software ele escalou bastante e com a sua escalada veio o autoacoplamento. Isso prejudica bastante o desenvolvimento. Na sua fragilidade, né, onde a alteração em um único ponto causa inúmeros efeitos secundários. É aquilo que eu falei lá, né? Às vezes você vai alterar uma classe e isso acaba afetando em outra classe ou em outro método. A imobilidade, né, que o código dentro do projeto pode ser reutilizado com facilidade, porque não possui muitas dependências. E, enfim, a sua testabilidade, né, onde nós temos a dificuldade de implantação de testes automatizados, dificultando montar esses tipos de classe. E aí nós temos aí os 5 princípios sólidos. Eu acho que a maioria ou todos já conhecem aí os princípios, né? Que é o SRP, o OCP, o LSP, ICP e o DIP. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade única. Esse princípio ele diz que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar, ou seja, deve ser uma classe com uma única responsabilidade. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu preparei um projetozinho aqui para a gente ver na prática. Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, tá ok? Então vamos lá. Em consideração o princípio da responsabilidade única, nós temos uma classe aqui que é comum a gente ver em desenvolvimento de software, tá? Nós temos uma classe cliente, onde essa classe aqui ela tem uma propriedade, essas suas propriedades têm um método, adicionar cliente. Qual é o problema aqui nessa classe e onde ela viola o princípio de uma responsabilidade única? Porque assim, o princípio ele diz que ela deve ter apenas um motivo para mudar. E aqui, ó, eu tenho pelo menos 5 motivos. Eu tenho as propriedades, eu tenho aqui validações, tenho aqui
a conexão com o banco e um insert, e ainda tenho aqui uma responsabilidade de enviar um e-mail. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Beleza. Então, como fazemos para poder resolver esse tipo de situação aqui? Nós temos que segregar isso em várias classes. Por quê? Porque cada classe, de acordo com o princípio, ele tem a sua responsabilidade única. Então, eu tenho uma classe cliente, onde eu tenho uma classe anêmica, tá? Com um método de validade das propriedades, não é uma validade da classe, é uma validade das propriedades. Eu tenho uma classe repositório, onde essa classe ela é responsável pelo CRUD, ou seja, adicionar cliente, alterar cliente, deletar e consultar. Vejam que eu tenho responsabilidades separadas, tá? E tenho uma classe service, que é a classe responsável por se comunicar com os outros módulos, onde eu tenho o serviço de adicionar o cliente. E aí eu tenho a implementação dessa classe. Tenho a validação, tenho o adicionar e após isso eu tenho o enviar o e-mail. Veja que eu tenho aqui, cada classe ela tem uma responsabilidade única. Então isso facilita na hora da manutenção, na hora de alguma alteração, ou até mesmo de escalar novas funcionalidades. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse princípio? Pode falar, gente. A gente está aqui justamente para isso mesmo, para a gente poder debater, tirar as dúvidas, saber como implementam. Lógico que aqui eu coloquei para vocês apenas um conjunto de classes para que a gente possa ter mais ou menos noção de como é que viola isso aí e como a gente deve resolver essa violação. Mas em projetos, por exemplo, eu tenho um projeto aqui que eu vou mostrar para vocês no final da palestra, que ele tem os seus projetos, em cada projeto tem as suas responsabilidades, e essa segregação aqui, ela acaba sendo dividida de acordo com os seus projetos, né? A classe de domínio, a classe do repositório e o projeto de serviços. Então, isso aqui, no mínimo, são 3 projetos, tá? Um projeto somente para guardar os domínios, né? Ou modelos, ou entidades, a nomenclatura no desenvolvimento de software, ela não tem muita consideração, ou seja, cada desenvolvedor ele pode dar a nomenclatura que desejar. Não existe um padrão de nomenclaturas na arquitetura. Existem algumas recomendações, mas assim, cada desenvolvedor ele coloca a nomenclatura que lhe deseja, ok? Então, voltando lá o segundo princípio é o princípio do aberto e fechado. Tá? Esse princípio ele diz que as entidades de software de classes, módulos e funções devem ser abertas para extensões, mas fechadas para modificações. Tá? Ou seja, quando os novos comportamentos e recursos precisam ser adicionados no software, devemos estender e não alterar o código fonte original. Tá? Vou mostrar aqui para vocês uma classe débito em conta, onde eu tenho 2 métodos. Tá? Então, eu tenho um problema de violação aqui, porque o princípio ele diz que eu não posso alterar a, a classe, o método, e sim estendê-los. E qual é o problema que eu tenho aqui? Supomos que eu precise agora implementar um débito de investimento, né? Débito em conta de investimento. Então, eu poderia muito bem fazer um if aqui e implementar
o débito de conta de investimento. Mas esse é justamente o problema, é onde nós violamos o princípio, né, do aberto e fechado. E diz que as classes e métodos devem estar abertos a extensões e fechados a modificações. Então, como podemos resolver essa violação? Eu tenho aqui uma classe débito em conta, onde eu coloquei uma propriedade aqui, número da transação, e um método abstrato que debita. Então, eu observando o primeiro princípio, né, que é o princípio da classe única, e segreguei ele em algumas outras classes, onde eu tenho aqui o débito em conta corrente, onde eu herdo de conta, tá? E dou um override no método debitar. Com isso, eu não estou alterando o método débito conta, mas estou estendendo ele para débito e conta corrente. Alguém entendeu esse princípio aqui ou não entendeu? E queira perguntar alguma coisa? Então aí, gente, Viu, mas eu não entendi a parte de extensão. Tipo assim, ele está aberto à extensão, mas eu não posso incluir naquele primeiro código? vamos lá. Vou abrir o primeiro código aqui. De acordo com o princípio, um método ele está aberto para eu estender e fechado para eu alterar. Então, quando eu venho aqui e coloco um outro if e coloco aqui eu vou copiar esse método aqui, vou colar aqui embaixo e vou vir aqui agora e vou acrescentar um método para débito de investimento. Então, eu alterei o método principal e eu violo um princípio quando eu faço isso. Então, o que é que o princípio ele me fala? Que eu não posso fazer a violação de uma classe, eu tenho que estendê-la. Então, como é que eu faço para estender essa classe? Eu crio uma outra classe chamada investimento, onde essa classe de investimento ela vai herdar de conta. E dentro dessa classe eu crio um método sobrescrevendo debitar com os dados de debitar conta de investimento. Deu para entender? Não, deu sim, eu confundi os termos aqui. Valeu. Beleza. Por quê? Isso facilita. Porque vamos supor que a gente tenha um sistema que seja muito grande e esse sistema tenha várias classes utilizando esse método. Quando eu altero o método, eu corro o risco de quebrar esse método em posteriores classes. Por isso que ele diz que o método ele tem que estar aberto a extensões e fechado para modificações, ou seja, eu não posso modificar um método. Se eu já tenho um método e ele funciona, eu não posso modificar mais ele. O que eu tenho que fazer é estender esse método. Com isso, a gente pode trabalhar com um outro padrão em projeto, mas que eu não vou falar dele agora, eu até coloquei ele aqui, mas eu não vou falar sobre ele, que é para não causar embaralhos na nossa cabeça, que é métodos extension, ou seja, extensões de métodos, que vou só abrir aqui para vocês dar uma olhada como funciona um método extension, ou seja, eu estendo ele, eu faço um método e faço uma extensão desse método. Tá? Mas eu não vou falar sobre ele agora, que é para isso aqui ficar um pouco para frente, que é extensões de método.
Ô, Antônio, mostra pra mim aquela classe herdada de débito conta corrente lá. Como é que você estendeu de novo? Como é que foi a solução? Tá, Eu herdei ela, tá? certo. E no débito, no método, deixa eu abrir essa conta aqui. No método, por que um método abstrato, tá? E por que uma classe? Poderia ser uma interface? Poderia, mas qual é o problema da interface? O problema da a diferença do abstrato para a interface é porque a interface eu sou obrigado a implementar, na classe concreta, eu sou obrigado a implementar todos os métodos da interface. Na classe abstrata, não. Eu não preciso implementar todas as classes. Certo. Então, na classe concreta, eu tenho aqui, ó, debitar, onde eu tenho o método debitar abstrato, onde eu herdo esse método e sobrescrevo ele com a lógica do conta Tem corrente, investimento. né? Isso, É, no caso aí, que conta corrente. no caso aqui, Certo. conta corrente, exato. E Então, desculpa, pode continuar. se eu tiver aqui outras, por exemplo, eu tenho aqui conta de investimento, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou herdar de débito em conta e vou fazer a lógica referente à conta de investimento. E assim para a poupança. Ok. E aquela primeira classe lá que você criou com os ifs? Essa daqui. É. Eu poderia muito bem fazer um outro hífen aqui. Não, eu entendi, mas a gente está entrando naquela questão de violação e extensão. Isso. No caso daí, essa classe daí, o que eu faria com ela? Não teria uma ambiguidade aí? Não, Tipo, essa classe aqui não existe. Eu só coloquei aqui para mostrar que é um problema o desenvolvimento com uma classe violando e um. entendi. Você está falando ainda em É, análise, né? em Isso foi uma análise, falha de exato. análise fora do Solid que causou esse problema. Exato. Vamos Então, supor que tipo, isso aqui no fosse uma. desenvolvimento teria que ser da forma de cima. Exatamente. Por isso que eu Entendi. coloquei aqui, ó, a violação, que é como se fosse um projeto com isso violado, e a solução, que é como se fosse um projeto de uma forma correta. Daí, se eu tivesse um quarto tipo de conta, aí eu implementaria mais uma extensão Exatamente. do débito conta lá, né? Exatamente. Perfeito, Esse que diz entendi. o princípio. Beleza, beleza. Ok? Vamos seguir. Esse é o princípio da substituição de Liskov. Esse é um dos princípios mais chatinhos de se entender, né? Que diz que os subtipos devem ser substituíveis pelos seus tipos base. E que as classes do tipo base podem ser substituídas por qualquer uma das suas subclasses. Tá? Então, o que é que acontece esse princípio de Liskov, o princípio de substituição de Liskov, esse foi um princípio abordado em 1987, tá? E é um princípio no qual ele diz que a sua subclasse pode ser substituída pelas suas classes base. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui uma classe retângulo, tá? E tenho aqui uma classe quadrado. Um retângulo é um quadrado? Em base, sim, ele tem as mesmas características de um quadrado, porém tem comportamentos diferentes. Então, o que é que o princípio diz? Que uma classe base, uma subclasse pode ser substituída pela sua classe base. Então, eu tenho aqui um método, obter retângulo, onde eu passo um retângulo e tenho aqui instanciado um quadrado, onde eu retorno um quadrado
para um método que espera um retângulo, tá? Então, nesse princípio, eu não poderia ter um resultado diferente. Por quê? Porque o mesmo resultado que eu teria passando um retângulo aqui nesse método é o mesmo resultado que eu tenho que ter passando um quadrado. Só puxar aqui para vocês. Então vamos lá. Vimos que eu passei aqui no código altura 10 e largura 5. Ele teria que me retornar aqui um resultado de 50, né? Porque eu estou passando aqui, como eu estou calculando aqui um retângulo e estou passando um quadrado, 10 vezes 5 dá 50. E ele me retornou as medidas de um quadrado. Então, com isso, eu violo o princípio de Liskov, que diz que uma classe, uma subclasse, tem que herdar os mesmos comportamentos de sua classe base. Deu para entender isso aqui? Esse princípio aqui é o princípio mais chatinho que tem. Todos entenderam isso aqui? Você pode repetir que ficou um pouco confuso. Esse princípio aqui realmente ele é confuso. O que é que acontece? O princípio ele diz que uma subclasse ela deve ter o mesmo comportamento da sua classe base. Então, teoricamente, eu tenho um método aqui, calcular a área de um retângulo, passando um retângulo. Tá? Eu instancio um quadrado e onde obter a área de um triângulo, de um retângulo, eu passo um quadrado. Sendo que no método quadrado, o que é que diz as premissas do quadrado? Que a base tem o mesmo tamanho da altura. E o retângulo, a base é maior do que a altura. Então, eu violo esse princípio quando uma subclasse, no caso é o quadrado, tem comportamentos diferentes da sua classe base. Ou seja, teoricamente, eu teria que passar a classe quadrado aqui e ela me retornar as medidas de um retângulo. Entendeu? Deu para entender? Só que ela tá retornando. Isso são erros muito comuns que tem, tá? Quando a gente esse é um dos princípios que mais tem a violação no desenvolvimento de software. Antônio, só para clarear um pouquinho. Então, tipo, pelo que eu entendi é o seguinte, quando você tem ali a classe base, que ela tem um objetivo, e você tem uma subclasse, na qual ela muda esse objetivo por algum detalhamento, porque muda totalmente a regra da classe base, eu falo, né? Tipo, ele acaba obtendo algumas informações, só que ele descarta e faz uma coisa do zero, né? Exatamente. Eu E daí ele violo não esse princípio. entende. Eu teria que, para poder ter o princípio aqui na sua integridade, eu teria que estar passando aqui a classe quadrado e ele teria que estar me retornando as medidas de um retângulo. Mas daí isso tem a ver com aquela classe a classe quadrado mesmo, que o desenvolvedor fez, né? Que daí ele não se Exatamente. atentou à classe original, que é o retângulo ali, que ele estendeu, né? Exatamente. Eu não posso. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as abstrações que nós fazemos, por conta disso. Se fizermos uma abstração e trocarmos o comportamento da subclasse pela classe básica e isso acarretar algum erro, é porque nós estamos violando esse princípio. Porque o princípio diz que a subclasse ela tem o mesmo comportamento de sua classe base. Perfeito. Ok?
Ficou Beleza. claro isso aí? Nos exemplos que nós vamos fazer na arquitetura, a gente vai tratar bastante disso, porque é interessantíssimo isso. Isso é um dos princípios que mais é violado no desenvolvimento de software, com relação às abstrações, né? Beleza, vamos passar. O princípio da segregação de interfaces é o quarto princípio. O princípio de segregação de interface diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. O que isso quer dizer? Esse princípio basicamente diz que é melhor criar interfaces mais específicas do que criar interfaces genéricas. Isso a gente cria e erra bastante nisso, porque geralmente quem trabalha com genéricos quer criar uma classe, uma interface e quer usar essa interface em toda a classe do projeto. E isso aí viola esse princípio. Aqui, uma interface onde eu tenho três métodos: validar dados, salvar banco e enviar e-mail. Tem uma classe cliente que herda de uma interface e eu tenho validar dados, salvar banco e enviar e-mail. Ok? Beleza. Eu atendo aos requisitos do princípio. E eu tenho aqui uma classe produto, que eu tenho validar dados, ok, salvar no banco, ok, mas o produto não envia e-mail. Então aqui, ó, eu tenho uma violação desse princípio quando eu tenho aqui uma interface genérica que implementa as classes concretas, mas que ela não está sendo usada em uma determinada classe. Então isso eu violo esse princípio, que diz que várias interfaces é melhor do que uma interface genérica. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora de uma forma correta. Então eu tenho aqui uma pasta com uma interface de cliente, uma interface de produto, a implementação para cliente e a implementação para produto. Então, na interface de cliente eu tenho três métodos: salvar dados, salvar banco e enviar e-mail. E na minha classe de cliente eu tenho a implementação para esses três métodos da interface. Na interface de produto eu só tenho dois métodos: validar dados e salvar banco. E na minha classe concreta eu só implemento os dados referentes, os métodos referentes à interface de produto. Então, com isso, eu atendo o princípio que várias interfaces é melhor do que uma interface genérica. Porque eu não posso implementar uma classe concreta e, por exemplo, eu poderia até chegar aqui de uma forma errada e colocar aqui um método enviar e-mail e colocar um to do ou um throw new exception dizendo que não foi implementada, mas isso aí não é um procedimento válido, não é eu violo um princípio, não é uma boa prática no desenvolvimento. Então, com isso, eu violo. Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Você acha que foi bem tranquilo. Esse aqui é tranquilo, né? Que é segregações das interfaces. Vem uma aguinha aqui rapidinho. Por último,
é o princípio da inversão de dependências. Tá? Esse princípio diz que devemos depender de abstrações e não de classes concretas. Esse princípio é o grande responsável pelo baixo acoplamento de um projeto de software, né? Ou seja, do código. É um dos princípios, assim como o primeiro, dos mais importantes, porque é aqui onde nós tiramos o autoacoplamento do sistema através da inversão de dependências. E como funcionam essas inversões de dependências? Uma classe anêmica, uma classe de cliente. Eu tenho uma classe de repositório. Eu tenho uma classe de serviço. Ok? Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Bom, beleza, gente. Vamos lá. Então, note que para eu adicionar um cliente, eu tenho a sua validade e aqui eu faço uma instância no cliente repositório. Com isso, eu estou tornando a classe cliente dependente da classe repositório. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma reusabilidade da classe service, eu vou ter que levar com ela também a classe repositório. E isso fere o princípio da inversão de dependência. E como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho, aí justamente, você pode ver que cada princípio ele obedece a um princípio anterior. Eu tenho a segregação, tá? Através de interfaces. Ele, por isso que na linguagem, nos projetos de Clean Architecture ou então nos princípios do Clean Code, ele sempre diz que um projeto, uma classe, um método, ele tem que ser extensível e jamais dependente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui as interfaces, tenho uma interface de repositório, tenho uma interface de service e tenho a sua implementação. Então, observe que eu injeto na classe cliente, aqui eu não coloquei a parte do repositório, mas eu coloquei a parte das validações. Eu injeto, tá, através de construtor, a dependência da classe ICPF Service e e-mail Service através de interface. Com isso, eu não tenho dependências dessas classes, porque eu estou fazendo a injeção através de injeção de dependências das classes ICPF e e-mail. Então, com isso, eu transformo essa classe aqui em uma classe de baixo acoplamento. Todos entenderam esse princípio? Para mim ainda ficou meio confuso. Você consegue explicar de novo? Consigo, sim. Vamos lá. Deixa eu fechar tudo aqui para a gente poder. Vou abrir novamente a violação. A classe cliente, classe repositório, a classe service, tá? E a validação. Abrir todas as classes referente à violação. Vamos supor que eu estou num projeto aqui, no meu projeto
eu tente, cadê a classe service aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando um cliente, só que para adicionar esse cliente, eu tenho que instanciar uma classe repositório para eu poder ter acesso ao repositório. Com isso, quando eu instancio, eu torno a classe repositório, eu torno a classe cliente dependente da classe repositório. Porque se eu tentar executar esse código e eu não tiver a classe de repositório, eu quebro esse método. Porque ele é dependente da classe repositório. Tá? É diferente da solução. Porque na solução eu tenho aqui o cliente, onde eu faço a injeção de dependência, tá? Através da interface e a injeção por construtor. Existem vários tipos de injeção de dependência que mais tarde, em outra oportunidade, nós vamos tratar. Existe injeção por referência, injeção por construtor. Nesse caso, os mais comuns aqui, a gente faz a injeção por construtor, onde nós injetamos no construtor a interface. Com isso, essa classe aqui, ela não tem dependência com nenhuma dessas classes. Porque eu estou injetando uma interface, eu não estou injetando uma implementação. Se eu tentar compilar, eu vou compilar normal, porque eu só tenho aqui um contrato, eu não tenho uma implementação. Deu para entender, Bruno? Entendi. Mostra para mim como ficou o serviço dessa solução. Eu vou fechar aqui. Eu tenho a interface. Isso, beleza. Tá? E tenho a sua implementação da interface. Tá? Lembre-se que para tudo que eu para todo eu tenho para toda classe eu tenho uma interface. Sim. Porque assim a minha comunicação com outros projetos ou com outras classes e com outros métodos é através de interface. Porque com isso, Antônio, mas não é ruim eu usar muitas interfaces? Não, não é. É boa prática você usar a interface, até porque você não fere o princípio da inversão de dependência, que ele diz justamente isso. Que várias classes, várias interfaces é melhor do que uma interface genérica. Então, com isso, eu não tenho dependência de nada dentro dessa classe service. Onde que isso é legal? Onde que isso é legal? Vamos lá. Eu tenho um projeto, tá? Vamos supor aqui que eu tenho um projeto, eu tenho um projeto aqui que é esse e-mail service mesmo. Não, vamos botar como exemplo o cliente, que é mais fácil, vocês vão entender melhor. Tem um cliente aqui, cadê o cliente? Eu tenho um cliente que, nesse caso aqui, ele está só fazendo validações, mas vamos supor que eu tenho um método aqui adicionar. Então, para o cliente, ele não quer saber onde é que eu vou adicionar. Se eu vou adicionar em arquivo, se eu vou adicionar no MySQL, no Oracle, no Postgre, ele não quer saber. Ele quer saber que eu tenho que adicionar. Então, eu faço essa inversão de dependência através de interface com o iRepositório, porque se aqui eu resolver trocar de banco, a classe cliente ela não quer saber qual é o banco, porque eu vou estar tratando isso através de contrato e não de implementações. Se eu estivesse tratando isso lá através de uma implementação na classe de cliente, eu estaria tendo um autoacoplamento. Por quê? Porque se eu tivesse que alterar alguma coisa aqui no meu insert ou com conexão de banco de dados, eu ia ter que entrar lá na classe de clientes e alterar também. E nesse caso aqui não. Como eu estou fazendo a inversão de dependência, eu estou injetando uma dependência através de um contrato. Então, eu não sei qual é o banco que eu vou adicionar. Quem sabe a lógica
de onde vai adicionar é a classe repositório. Então, se eu quiser trocar de banco aqui, eu troco de banco sem quebrar lá a minha classe cliente. Entendeu? Entendi, Ficou agora claro para vocês? ficou claro. Então, são conceitos extremamente importantes que no dia a dia a gente analisando as violações e analisando as soluções, nós podemos perceber que realmente isso faz a diferença, até porque assim isso acontece com a gente no dia a dia. Até quando nós estamos fazendo manutenção em algum código, às vezes a gente faz, é por isso que é importante depois o refatoramento, a análise mais fria, porque às vezes a gente está desenvolvendo ali nas pressas e às vezes a gente acaba violando algum princípio. Então é importante que esses princípios sejam respeitados por conta disso. Quando atendemos a todos esses princípios, nós temos códigos mais robustos, mais coesos, com baixo acoplamento, de fácil manutenção, extensível, reaproveitável. Então, é muito importante esses princípios. Vale muito a pena a gente dar uma estudada. Tem algum material, eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, tá? Esse projeto, ele já está lá no GitHub, eu vou passar para vocês a URL para vocês baixar. E eu criei também um projetinho que eu vou colocar aqui para a gente poder dar uma olhada nele e vou explicar melhor. Aí vocês vão entender, a gente vai implementar, a gente vai tentar criar aí, vou ver com o Bruno aí se há possibilidade de a gente criar alguns horários para que a gente possa estar falando sobre quem quiser realmente implementar nessa arquitetura, para que a gente possa estar tirando dúvida, estar acompanhando para que a gente consiga ter um projeto bem coeso lá na frente, levando em consideração todas as práticas, né, lógico que aqui a gente ainda tem algumas coisas para falar, porque eu vou tratar disso no outro projeto, que é alguns padrões que nós implementamos. Tá? Um projeto ele não é feito apenas com um padrão, ele pode ser utilizado vários padrões dentro de um mesmo projeto. Por exemplo, eu gosto de usar muito o padrão repository para persistência de dados. Tá? Gosto de utilizar o padrão Unity of Work para transações, que eu gosto de usar o Dapper. Uso também o Entity Framework, mas o Entity Framework ele é muito pesado, então a performance acaba geralmente caindo. Eu uso o Entity Framework quando você precisa fazer algo mais simples. Lógico que ele sim, ele tem uma certa velocidade para desenvolvimento, mas com relação à performance ele é muito pesado. Então, se nós temos um projeto e pretendemos escalar esse projeto porque ele vai ter um alto índice de, de uso, então já não é muito. E você pode até utilizar os dois. Tem projetos que você utiliza os dois frameworks, tanto o Entity Framework para ajudar no desenvolvimento e utiliza o Dapper para poder nas consultas, para você ter melhor performance. Pode ser utilizado, pode, grandes empresas, no caso a Avanade usa dessa forma, a Accenture também usa, tem vários projetos utilizando os dois frameworks. Então, assim, o importante é você estar fazendo uso desses projetos, dessas soluções, né, desses design partners, porque assim, cada padrão de projeto desse, ele foi criado justamente para resolver algum problema. E é importantíssimo a gente fazer uso desses padrões. Bom, gente, é basicamente isso o assunto referente a Solid. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vamos tirar esse momento aqui justamente para a gente conversar um pouco. Eu Pessoal. queria
só falar que agradecer mesmo o tempo que você tirou pra explicar isso pra gente. Pô, você tem uma didática muito boa. Ficou bem claro algumas, bastante coisa que você falou aí. Obrigado mesmo, Jonathan. Eu que agradeço. Esse é o primeiro de vários encontros que nós vamos ter, tá? Nós pretendemos aí abordar alguns outros assuntos. Eu tenho até algo a sugerir, mas assim, não queria sugerir porque como a gente está em curso de um desenvolvimento de um projeto, talvez seria melhor a gente verificar as necessidades por decorrência do projeto, porque ficaria mais fácil da gente implementar um projeto, porque poderia trazer um assunto aqui no qual a gente só fosse fazer uso desse assunto lá na frente no projeto, e isso aí acabaria atrapalhando. E a gente tomando como base ver as necessidades na decorrência do projeto, poderia ser melhor, porque assim, ó, a gente travou aqui por conta disso, então a gente prepararia um assunto referente a esse impedimento para que a gente possa passar por esse impedimento e avançar com o projeto. Essa é a minha ideia. Mas se alguém tiver alguma outra ideia, é bem-vinda. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Como é que eu sei que eu estou aplicando bem esses princípios? Como é que eu sei que eu estou adotando? Eu tenho que ter tudo em mente? Como é que funciona? No final eu tenho que fazer um checklist, sei lá. Como é que Cara, funciona? assim, o importante é que, porque o que é que acontece? O importante é que na concepção do produto a gente tenha como base essas premissas, esses princípios, né? De aplicar esses princípios. Então, quando eu vou desenvolver um sistema, por onde é que eu começo? Vamos lá. Eu começo pela classe de domínio, que são as classes básicas, né? Ou seja, as entidades ou model, como alguém preferir. Então, eu vou criar lá. Deixa eu até abrir aqui para a gente dar uma olhada aqui. Eu começo por aqui. Então, sempre quando eu for começar uma classe, eu tenho que ter em mente. Lógico que nem tudo a gente grave, não, mas assim, é importante que você tenha em mente o que cada princípio quer dizer. Por exemplo, quando eu vou criar essa classe de domínio, uma classe básica, ou entidade, o model, como vocês preferirem, eu levo em consideração o princípio oh, rapaz, da responsabilidade única. Então, eu tenho que fazer uma classe mais limpa o possível. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, ó, qual é o primeiro princípio do sólido? É ter uma única responsabilidade. Então, se eu tiver, eu não preciso saber de todos os conceitos, mas os mais importantes, que é o SRP, que é o princípio da responsabilidade única, o ISP, que é a segregação de interfaces, e o DIP, se eu tiver pelo menos esses três em mente, e os demais, ele por tabela serão atendidos. Então, assim, sempre quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que levar em consideração, dizer assim, poxa, essa classe ela vai depender de alguém, ela é uma classe com uma única responsabilidade, a gente precisa ter esse senso de crítica, né? E avaliar o que estamos fazendo, para que possamos sempre fazer códigos mais transparente, melhor escrito, mais organizado, ok? Beleza? Então, tipo assim, um dos mais importantes de ser único, né? Exato, exato. Entendi. Porque cada princípio ele se baseia num princípio anterior. E como o princípio da responsabilidade única ele é o primeiro, então basicamente ele rege todos os outros princípios. E é assim com o OCP, né, que é o aberto e fechado, ele tem que obedecer aos princípios do SRP, e o LSP
ele obedece os princípios do OCP e do SRP. Então, assim, geralmente quando eu vou fazer alguma abstração e eu tenho certeza que as minhas classes ela têm uma responsabilidade única e elas estão fechadas para manutenção, para alterações, elas estão abertas para extensão, praticamente eu já consigo fazer o princípio de ter o princípio LSP com mais tranquilidade, sem ter a possibilidade, sem ter um maior índice de erro na hora de estar implementando esse princípio. E beleza, obrigado. Ok. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Ninguém tem alguma pergunta? Posso mostrar aqui para vocês uma arquitetura e a gente falar um pouco sobre essa arquitetura? Pode. Estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. Então, ó, vou passar para vocês depois. Esse projetinho ele tá nesse endereço aqui, tá? Quem quiser pegar para poder servir como exemplo, tirar dúvida, implementar, enfim. Só aproveitando, rapidão, eu tô criando um grupo do WhatsApp, no WhatsApp, pra gente compartilhar essas informações de forma mais dinâmica, pra não ter que ser Massa, pelo Discord e tal. Adicionei o pessoal que eu tenho aqui, do Projeto Padrinhos, então quem for do Projeto Padrinhos aí, sendo padrinho ou afiliado aí, manda pra mim, e não tiver no grupo ainda, manda pra mim no Discord o telefone que eu vou adicionar no grupo. Aí, Antônio, eu já te adicionei lá, daí você pode depois colocar esses links lá pro pessoal acessar. beleza, massa. Vou Beleza? preparar assim. Valeu. Bom, gente, eu vou mostrar agora uma arquitetura para vocês. Uma arquitetura na qual eu gosto muito de trabalhar com ela, por ser uma arquitetura limpa. E eu vou mostrar. Eu não cheguei a implementar, eu só criei os projetos, criei as pastas para vocês terem uma base, mas vou disponibilizar esse projeto para que, se vocês quiserem baixar, fazer modificações e a gente seguir nessa linha, ou se vocês tiverem algum outro tipo de arquitetura que queira dizer, não, Antônio, eu queria essa arquitetura porque para mim é melhor, enfim. Se bem que essa arquitetura aqui é uma arquitetura que está muitos projetos grandes estão utilizando ela, por ser uma arquitetura com baixo acoplamento. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, tá dando para todo mundo ver aí? Alô? Tá sim, tô conseguindo ver sim. Todo mundo tá vendo aí, né? Então eu vou explicar essa arquitetura aqui e a gente vai, quem tiver dúvida pode tirar essas dúvidas aqui, a gente vai tirando e quem quiser a partir dessa arquitetura aqui começar a implementar ela, a gente vai acompanhando aí com o Bruno e a gente vai tirando dúvida aí. Eu estou aqui à disposição para que esclarecer e tentar facilitar o máximo aí a implementação. Então, essa é uma arquitetura chamada de Clean Architecture, tá? Onde a primícia dessa arquitetura ela diz que as dependências ela vem das classes externas para a classe interna, ou seja, as classes mais internas ela não pode ter dependência com nenhuma classe externa. Com isso eu isolo meu domínio, com isso eu isolo a minha infraestrutura, através de quê? Através do cross-count, ou seja, injeção de dependência. Isso aqui é um projeto somente para injetar dependência. Então, com esse tipo de projeto aqui, se eu
Nesse caso aqui, eu só estou o projeto de back, tá? Eu vou falar sobre o projeto de front daqui a pouquinho. Eu não coloquei o projeto de front aqui, mas é coisa muito fácil. Nesse projeto aqui, eu tenho, por ordem, o meu projeto de domínio, tá? Onde no projeto de domínio eu vou ter todas as minhas entidades, tá? Eu tenho a classe anêmica e a validação dessa classe, dessas propriedades, tá? Eu tenho os enums referente a essa entidade e eu tenho a interface referente à entidade de repositório. Por quê? Porque a minha classe de domínio, como é uma classe de baixo nível, eu não posso ter dependência nela. Tá? Ela não depende de ninguém. Essa classe é a única classe no projeto na qual ela não depende de ninguém. Só que eu preciso fazer uso dela para trabalhar com a parte de repositório. Então, eu implemento nela as interfaces do repositório. E no repositório eu tenho aqui uma parte de contexto, onde essa parte de contexto eu vou ter a referente à conexão com o banco de dados, informações do banco de dados. E na parte de repositório eu vou ter as informações. Deixa eu só pegar um outro projeto aqui, que é igual a esse, mas que ele já está implementado. Esse aqui eu criei exclusivamente para a gente implementar ele, tá? Então, a classe aplicação é uma classe de serviço. Essa classe aqui, junto com a cross-count, é a classe que vai se comunicar com a interface com o usuário. Para vocês terem ideia da escalabilidade desse tipo de arquitetura, se eu colocar um projeto aqui de API, eu consigo com esse mesmo projeto trabalhar nas 3 plataformas. Eu consigo trabalhar com desktop, eu consigo trabalhar com web, tá? E eu consigo trabalhar também com mobile, ou seja, com dispositivos móveis. Ou seja, qualquer tipo de plataforma eu consigo trabalhar com esse único projeto. Basta eu colocar aqui um único projeto Web API, na qual vai fazer a conversa com o projeto de front. Tá? Que geralmente, assim, para cada projeto desse aqui, eu posso aplicar um padrão de projeto. Por exemplo, aqui mesmo eu sempre gosto de aplicar o padrão repository e o padrão Unity of Work. Por quê? Porque aqui na aplicação eu não faço oh meu Deus, os commits e os rollbacks dentro do repositório. Eu faço na aplicação, ou seja, no serviço. Aqui eu tenho uma camada de serviço, onde eu vou fazer a comunicação com o repositório através das interfaces. Tá? E a parte de web, eu tenho aqui os DTOs, onde eu faço e tem os maps que transformam as minhas entidades básicas nos meus DTOs, que eu consigo comunicar com a minha interface com o usuário. A princípio parece um pouco complicado, mas não é, gente. É muito tranquilo de se trabalhar. Eu tenho até um projeto aqui que... Deixa eu só... para ficar mais fácil entender. Pronto. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui nas minhas entidades básicas, no meu domínio, as minhas entidades. Vou puxar uma entidade aqui, status. Então, veja que eu só tenho aqui uma entidade anêmica, ou seja, ela só tem uma responsabilidade, é manter as propriedades dessa classe. Eu tenho aqui uma interface que eu herdo de um repositório genérico.
tá? E implemento o meu repositório. Tá? Aqui tem um repositório genérico. A gente vai falar mais sobre genérico, mas se você verificar, nós não temos nenhuma dependência dos projetos. E esse aqui é a minha classe de repositório. Tá? Então eu passo a conexão, pode ser qualquer banco, tá? Se eu chegar aqui na conexão aqui, cadê? Se eu chegar aqui no contexto e tirar essa conexão aqui, passar uma outra conexão aqui, o meu sistema vai exportar normalmente. Deixa eu só, deixa eu rodar ele aqui para vocês terem noção de como que funciona. Pronto. Então, meu sistema está em operação através de uma Web API. Então, se eu quiser trabalhar com mobile, com desktop, com web, eu consigo tranquilamente. Eu faço uma chamada aqui de consulta a esse método aqui. Ele entra na minha classe controle da API. Entro no controle da API. Aí vou lá na classe, no projeto Service. Entro aqui no projeto Service. Tá? E do projeto Service eu vou e faço a minha consulta no banco de dados, que é no meu repositório. Eu entro na classe Unity of Work, onde ele vai verificar a transação. Beleza. Depois eu entro no meu repositório. Eu não, veja que aqui eu não estou sabendo qual é o banco. Nem preciso saber. Vou lá, entro, consultei. Voltei para a minha classe de serviço. Transmiti isso para a minha API, que transmite isso aí para a minha interface com o usuário. Aí pode ser uma tela celular, pode ser uma tela da web, pode ser uma tela desktop. Faço as validações, ele faz a validação, tá vendo? Tudo isso com injeção de dependência e através de... E aqui, ó, ele me traz o resultado. Veja que na tela da interface com o usuário, eu não tenho nenhuma noção do que está acontecendo na minha regra de negócio. A minha função é mostrar os dados para o usuário. Com isso, eu não quebro, não tenho grandes possibilidades de quebrar o meu código na hora de uma manutenção, seja ela na tela, seja ela no repositório, no serviço. Deu para entender, gente? Estou falando rápido demais. Vocês estão calados, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não, tranquilo, que o pessoal é quietão mesmo. Pode concluir. Mas deu para entender o funcionamento e a coesão que isso tem num projeto. Você vê que eu obedeci aí todos os princípios, tá? Da responsabilidade única, do aberto fechado, da inversão de dependência, da segregação de interface. Aí, ó, se eu quiser agora, vamos lá, eu vou querer fazer uma requisição para alterar um produto, para alterar um item.
Venho aqui, executar, como eu não coloquei nenhum ID, ele não... Vou colocar um ID aqui. Acho que eu não implementei essa alteração, não. Não implementei por ID, não. Mas, enfim. Deixa eu puxar aqui. Aqui está implementado, eu acho. Execute. A conexão bugou aqui. Porque o serviço parou aqui. Deixa eu dar um... E fiz a alteração. Então ele mandou as propriedades com todos os campos que eu queria. Ela faz a alteração no banco de dados e ele me retornou aqui um OK. É muito simples de trabalhar. Opa, aqui houve um problema no... Retorno 200 aqui, sucesso. Isso aqui foi anterior. Entendeu, gente? Então, assim, muito legal de se trabalhar. 2000 saiu aqui. Dependência, ela cuida exclusivamente somente das dependências do projeto, onde eu injeto nas classes que fazem uso da interface a classe concreta, através da interface. Alguma pergunta? Alô? Tranquilo. Vou disponibilizar esse projeto aqui para a gente começar a implementar. Vocês chegaram já a implementar alguma coisa? Como é que está o andamento? Essa parte aí eu não cheguei ainda não. Não chegou a implementar não, né? Aqui Bruno, também não. Foi somente reunião de alinhamento. certo. Bruno? Opa, vamos lá. Então, Antônio, a gente decidiu meio que esperar essa concepção inicial sua aí para o pessoal começar. Eu não sei se alguém já começou. Tô falando, pessoal, em relação ao projeto Padrinhos, tá? Quem estiver participando, eu criei o grupo lá, adicionei. Quem estiver faltando me avisa. Quem quiser participar do projeto Padrinhos, conversa com a Rafaela, que ela vai ver se consegue deixar alguém para ser um padrinho, tá? A gente vai estar com o Antônio tentando incrementar os treinamentos aí, adicionar sempre novas informações e tal. O grupo vai ser algo bem, vamos dizer assim, informal, tá? É para a gente trocar ideia, dúvidas durante o desenvolvimento também, tá? Compartilhar isso, essas informações, essas dúvidas. Não precisa ter vergonha, eu sei que o nível de instrução é diferente de cada um, tá? A princípio parece bem complexo, mas quando vocês começarem a implementar, vocês vão ver que isso vai encaixar mais fácil, vocês vão ter uma noção maior, tá? O projeto aí que o
de Clean Architecture que o Antônio passou pode ser um pouco complexo agora, mas vocês vão entender mais para frente, tá? A gente vai postando os videozinhos lá para vocês assistirem, tem bastante material na internet, mas a ideia é o quê? Cada um desenvolve o seu projeto, tem a sua assinatura pessoal nele, tá? Tem as suas ideias e evitar copiar, tá? Muito da internet, porque a ideia não é que você entregue algo bom, é que você aprenda a fazer algo bom. E a copiar da internet você não vai entender, né? Não vai aprender. Então, o ideal seria você mesmo ter essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, tá? E para quem quer seguir a carreira de desenvolvedor, é todo dia, né? Todo dia é um BO, todo dia um problema, a gente aprende coisa nova todo dia. Anteontem mesmo, eu e o Antônio tava batendo a cabeça com um projeto simples do Guardião para resolver um problema de cancelar, que é uma coisa muito simples, e a gente tava tendo problema. Então a gente enfrenta isso todo dia, não importa o grau de experiência da pessoa nem nada. Então não desanima não, continua que vai dar certo, tá? A gente não tem programado ainda mais um novo treinamento, mas a gente vai conversar com a Rafaela, vou conversar com o Antônio, e para a gente ver o que dá para incrementar nisso. Depois a gente vai falar um pouco de MVP também, tá? Que é importante, que é o padrão que a gente escolheu, né? Foi definido, na verdade. E é isso aí. Tá? Se alguém tiver dúvida, eu vou estar à disposição, o Antônio também, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa mais específica. E o pessoal gravou aí também esse treinamento. Eu vou pedir para disponibilizar o material, vou ver se consigo subir no YouTube, que fica mais fácil para a gente compartilhar. E é isso aí, galera. Se tiver dúvida, tamo aí, é só chamar. O meu WhatsApp está disponível aí também, tá? Em relação aos padrinhos e os afiliados, fica a critério de vocês conversarem com seus padrinhos aí para definir o horário, como vai ser as reuniões semanais, quinzenais, como que vocês vão desenvolver essa forma. Uma dica que eu dou é trabalhar a análise antes, tá? Não ter pressa para desenvolver, para codar, espera um pouco, faz uma análise legal, dá uma olhada nos códigos, exemplos, peguem bastante programas que já existem, que você pode baixar da internet, ver como funciona, que tem esse segmento que você escolheu, tá? Se for pizzaria, se for uma empresa de lanche, se for uma empresa de combustível, de revenda de combustível. Então, baseie-se em algo que exista, tá? Tenta entender o funcionamento a mecânica, faça análise primeiro de como vai funcionar sem o sistema, não se preocupe com código nem programação no começo, se preocupe com análise e funcionamento, depois passa para código, tá? Para você chegar lá na frente, você ter um BO e ter que refazer muita coisa, ter que refatorar coisa que nem terminou ainda, tá? E é isso aí, se precisar a gente está à disposição, o Antônio também, e a gente vai ter, a ideia é que tenha mais palestras durante o projeto, e todo mundo está convidado a participar. Acho que é isso aí. Bom, o Bruno, ele foi muito feliz nas suas palavras, que é exatamente isso, gente. Desafio todos os dias. E nós sempre estamos aí pegando vários problemas, desde os problemas mais simples aos problemas complexos. Às vezes acontece da gente pegar um problema complexo e resolver ele com facilidade. Do mesmo jeito como o Bruno falou aí, a gente pega um problema simples aí e quebra a cabeça por vários dias. Então, isso a gente só vai conseguir tratar e passar por essas dificuldades a partir do momento em que a gente começa a estudar, a treinar, a praticar, a perguntar, não tenha vergonha, tá? Até porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente está aqui para aprender um com o outro. Eu aprender com vocês, vocês aprender comigo, a gente aprender com o Bruno. Cada um ele tem a sua parcela de passar algo bom. E é importante que a gente esteja atento a ouvir, a escutar e pegar os bons exemplos e praticar. Sempre ter a maturidade de dizer assim, ó, eu não tô conseguindo entender, tem como me explicar isso com mais calma, a gente vai, se a gente não souber, a gente vai ter que correr atrás. Mas enfim,
É muito importante isso. A gente não pode se inibir e ficar com vergonha de perguntar. Até porque assim a gente só vai aprender se a gente colocar as nossas dúvidas à tona. Então, eu me lembro que até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou, pergunto, ó, não entendi, cara, tem como me explicar novamente, e até isso entrar na minha cabeça. Porque depois que entra, dificilmente você vai esquecer. Então, é muito importante isso que o Bruno falou, a dedicação, quem realmente está querendo enganjar nessa área de desenvolvimento, não é uma área difícil, tá? É uma área que requer bastante perseverança, você tem que estar sempre perseverando, você tem que estar sempre buscando, quando não entende, pergunta, se um não sabe, vai atrás, enfim, a resposta ela vai chegar. Então é muito importante nesse momento em que vocês tenham a cabeça aberta para que possa estar sempre pesquisando, eita, não entendi isso aqui, vou verificar ou vou perguntar, mas enfim, nunca ficar com dúvida. E é importante o que Bruno falou, nunca pega exemplos prontos na internet, tenta sempre fazer o teu próprio código. Mesmo se você não vai estar dentro dos princípios, mas tenta desenvolver uma lógica, tenta desenvolver algo que foi feito por você. Por quê? Porque à medida que a gente vai treinando, à medida que a gente vai exercitando, o nosso cérebro ele vai se aprimorando. Então vai chegar um momento de tanto que você errou que você vai fazer as coisas certas. Ninguém consegue fazer as coisas certas assim de início. Às vezes acontece, acontece. Mas geralmente você, por exemplo, na minha trajetória eu tive muito problema. Eu já tive projetos, para vocês terem ideia, e quando chegou na metade eu vi que estava tudo escrito errado e eu tive que abortar o projeto. Um projeto em curso, empresas utilizando, e eu disse, ó, não está correto, bicho. E o custo para fazer a manutenção, o custo de tempo, era maior do que desenvolver algo do zero. Então aí a gente optou, fui desenvolver do zero, e assim que a gente vai adquirindo experiência. Esse ela surge justamente nisso, nos nossos erros, na nossa perseverança, de estar sempre buscando, de estar sempre lendo. É muito importante que o desenvolvedor ele esteja sempre atualizado, porque todos os dias surgem novos padrões, novas tecnologias, atualizações de versões, e é importante que a gente esteja por dentro dessas mudanças, por dentro desse novo cenário. Então é isso, gente. Foi um prazer esse primeiro contato, né? Esse primeiro, digamos assim, nosso, esse primeiro bate-papo foi um prazer. Vai ser um prazer estar sempre com vocês, sempre que vocês precisarem de mim. Tem o grupo aqui, tem o Bruno através do Bruno. Então, assim, eu estou aberto aí para ajudar no que eu puder ajudar, no que vocês precisarem. Então podem contar comigo, ok? Muito obrigado por esse momento, né? Agradeço a todos vocês que tá aí até essa hora escutando, porque isso aí é uma prova de que realmente vocês querem alcançar um objetivo. E esse primeiro pontapé ele já foi dado, a meta ela vem fazendo a sua parte, ou seja, ela vem investindo nisso. Eu tenho ciência de que o pessoal vai investir mais nos seus colaboradores. É uma boa oportunidade para quem quer mudar de carreira, para quem quer ingressar na área de desenvolvimento. Então, gente, vamos pegar essa oportunidade e não deixar passar. Numa linguagem popular, o cavalo está passando, vamos montar, gente. Porque depois que o cavalo passar, a gente não tem mais como correr. Então é isso, gente. Um bom final de semana a todos, tá? Foi ótimo esse bate-papo. A cada bate-papo nós vamos evoluindo e isso aí, eu estou à disposição de vocês. Oba, valeu, Antônio. Obrigado, hein? Show, cara. Obrigado, Antônio. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Antônio. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado, até mais.